Olá, eu sou José Pinto Júnior e este é a live do programa Jornal Potiguar Notícias. Neste bloco estamos com a doutora, a professora Andresa Tavares, que vamos falar sobre o tema Família, Escola e Sociedade, um diálogo possível. Andresa Tavares, muito obrigado por estar conosco, tudo bem? Tudo bem, a satisfação é sempre nossa, Pinto Júnior, conversar com você, se servindo dos meios de comunicação de massa, para deixar alguns conceitos do campo da educação, que são conceitos estruturantes para a sociedade, para as famílias, tanto numa perspectiva dessas microgêneses como das sociogêneses. E a gente sabe que a PNTV e o Conexão Potiguar, são espaços sérios, né, que sempre tem um cantinho e um tempinho guardados para que a gente possa se servir dialogando sobre esses conceitos. E qual a fotografia hoje dessas três instituições fundamentais, família, escola e sociedade? Esse diálogo está acontecendo? Então, inicialmente destacar que esse é um dos pontos que na disciplina de psicologia, da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, os cursos de formação de professores, os cursos iniciais, não é? As licenciaturas, portanto, eles sempre têm um cantinho especial para dialogar. Isso demonstra a importância do diálogo sobre essa tríade aí, sobre essas três instituições sociais que são fundamentais para a formação do sujeito, né? Então, a família, responsável pela socialização primária, a escola, socialização secundária, e a sociedade, socialização terciária. E esse diálogo está acontecendo, então, não temos como negar que esse diálogo efetivamente existe, não é? Mas, do ponto de vista de um desenvolvimento humano mais estruturante e edificante, esse diálogo poderia e deve acontecer de uma forma mais imbrincada, não é? Muito mais forte, muito mais consistente. E o objetivo do diálogo do nosso programa hoje é exatamente conversar sobre isso. Principalmente porque o bloco que antecedeu a minha entrevista, você recebeu aqui, né, a nossa querida Lígia Limeira, Perfeito. Que conversou sobre uma campanha importantíssima, que ela surge no estado do Rio Grande do Norte, e a ideia é que se dissipe em todo o território nacional brasileiro, que é a campanha Setembro Cidadão, cujo o objetivo é exatamente difundir nos espaços de desenvolvimento humano, né, de formação humana, seja escolar ou não escolar, o conceito de cidadania e todos os conceitos secundários que eles se estendem e que eles complementam, né, essa carga semântica que precisa efetivamente contagiar as pessoas, para que a gente possa pensar num cenário político, econômico, sociológico, antropológico, filosófico, pedagógico, diferenciado na perspectiva de um desenvolvimento para melhor, né, para mais. E aí a gente escolheu esses três conceitos, dessas três instituições sociais, vamos repetir? Família, escola e sociedade, para a gente conversar aqui um pouquinho com o distinto... E você, pois não? Com o distinto seguidor, telespectador, internauta que acompanha a sua programação. Perfeito. E você começa traçando aqui um perfil das famílias na antiguidade, né, que tem a ver com o patriarcalismo e outros itens. Isso. Então, é preciso que as pessoas tenham consciência, né, que a referência do modelo familiar é fundamental, isso é um assunto essencial, né, para dialogar, é estruturante para a formação dos sujeitos. A família, a organização familiar, quando o homem se transforma lá, não é, num sujeito que não era mais nômade, mas ele tinha uma habitação permanente, ele começa a se organizar em torno do núcleo familiar, ela tinha uma função, essa família lá da idade, né, da pré-história, ela tinha uma característica, e ao longo do tempo essa instituição social foi assumindo características diferentes, que é muito interessante quando a gente começa a pensar sobre elas, para a gente relativizar um pouco os conceitos que nos chegam hoje de uma forma muitas vezes autoritária, né? Por exemplo? Que é o conceito da família tradicional, aquela patriarcal, e a partir daí surge uma série de preconceitos, de estigmas, que vão contagiando os outros conceitos que fazem parte de cidadania, não é, por causa que quem é filho de uma família ancorada nos modelos tradicional vai tentar rotular os outros sujeitos que são frutos de outras formações, de formações familiares com outras características. Há pouco foi colocada aí uma imagem de uma família na pré-história. A família na pré-história não existia esse negócio de matriarcalismo e patriarcalismo. O que era mais importante era a força física. Porque o prioritário era a sobrevivência, não é? Então, seria o chefe, o mais empoderado no núcleo familiar, aquele que tivesse mais força física e mais apto a, efetivamente, lutar para a cooptação de alimentos,
para a segurança da família, para o aquecimento da família, que reunisse mais saberes e maturidades para poder conduzir a sobrevivência desse grupo familiar. E essa família que na pré-história se apresenta dessa forma, já pensou hoje, se a força física, não é? Que fosse o aspecto mais importante. Mais ou menos o contrário hoje, né? Isso. E aí, com o tempo, não sei se a gente teria aí outras fotos sobre instituição familiar, a gente tentou tornar esse diálogo bem didático, né? Olha aí, a da pré-história. Interpreta esta foto. Exatamente a foto da pré-história. Aí a gente já pode trazer essa outra foto, que já é um conceito mais relativista de família nos dias de hoje, em que família é considerada uma pessoa com um filho, já é família, e ali a gente tem uma mãe que escolheu produção independente e é família, como a gente tem inúmeras fotos de famílias homoafetivas, não é? Em que a criança possui 2 mulheres ou 2 homens na condução de sua criação. E a gente precisa entender que essa configuração atual ela não é melhor e nem é pior do que aquela que a gente viu primeiro, da pré-história, quando as necessidades históricas do desenvolvimento humano se colocavam como sendo a força física o atributo mais importante para selecionar esse, vamos dizer assim, guia-chefe, né, desse núcleo familiar. E aí, com isso, é importante, a gente já pode seguir para a próxima lâmina. Aí, com isso, é importante a gente pensar nesses diferentes modelos de configuração familiar para a gente entender que aqui está na define, moda, né, hoje, numa família perspectiva hoje. bem do Setembro Cidadão, bem do respeito à diversidade, que a família hoje ela é uma família que ela nem sempre se comporta de maneira tradicional, monoparental, né? São famílias que podem se apresentar numa perspectiva de recasamentos, né? Famílias menores, mas também famílias ampliadas, como era de costume aquela história dos nossos avós, né, que possuíam vários filhos, 10 filhos, 15 filhos, 17 filhos. Hoje a gente ainda existe, né, nesse raio mais distante dos centros mais urbanizados do país, ainda existe essa configuração familiar de famílias com membros, quantitativamente falando, mais ampliados, mas também nos núcleos mais urbanizados também existem as famílias mais reduzidas, mais restritas. E volta para a gente lá, ainda tem um aspecto. As famílias não convencionais, não é, que são essas outras que a própria justiça vem se abrindo cada vez mais para a possibilidade, não é, que são as famílias homoafetivas. E que todos esses espaços se tornam espaços extraordinários de desenvolvimento humano, quando o que move o vínculo, a constituição do vínculo entre as pessoas é o afeto, né? É a capacidade, é o desenvolvimento da harmonia e da inteligência emocional entre os sujeitos, porque isso aí vai ser o grande divisor de águas desse futuro cidadão feliz, seguro e, assim, efetivamente participante, atuante numa sociedade que, por ele estar resolvido internamente, ele também deseja vê-la resolvida e organizada sociologicamente, né, de uma forma macro.